Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje vamos fazer a revisãozinha, né? Iniciando a parte de geometria que eu havia passado para vocês, né? A atividade avaliativa. Então vamos lá. Na primeira questão vai dizer o seguinte: uma piscina com forma de um prisma reto tem como base um retângulo de dimensões 10 por 12. A quantidade necessária de litros para que o nível de água da piscina sobre 10 centímetros é de quanto? Então vamos lá. Presta atenção. O que eu tenho aqui, ó? Eu vou desenhar aqui o prisma, tá? Vou desenhar aqui meu prismazinho, beleza? E aí, o que eu tenho, ó? Vou ter o seguinte, ó. Vamos colocar as dimensões, ó. As minhas dimensões ele me deu no dadozinho, ó, tá certo? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? É o retângulo com base de 10 por 12, né? O retângulo de base 10 por 12, beleza? 10 por 12. 10 por 12, tranquilo? Ele quer saber, ó, a quantidade necessária de litros para que o nível de água suba 10 centímetros. Então, pera ainda. Presta atenção aqui nessa informaçãozinha. Aqui, ó, ela estava a alturazinha, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu adicionei água aqui, e ela foi para uma nova alturazinha. Ela subiu quanto, professor? Subiu 10 centímetros. 10 centímetros, tá certo? Observe que ele quer saber o volume, ou seja, o volume aqui, ó, o volume de água que eu tenho que adicionar aqui dentro para que suba o quê? Subir 10 centímetros. Então, presta atenção. Olha o raciocínio aqui, ó. Eu tenho um recipiente, tá certo? Tenho um recipientezinho a uma certa altura aqui. Quando eu adicionar uma quantidade de volume de água, ela vai subir o quê? Vai subir 10 centímetros. Beleza aí? Então, eu quero saber exatamente a quantidade de volume que eu vou ter que adicionar aqui dentro para subir esses 10 centímetros. Então, vamos recordar aqui, ó. Para calcular o volume, eu vou ter que multiplicar as três dimensões: comprimento, largura e altura. Nessa altura aqui, turma, eu queria que vocês focassem, ó, exatamente a altura para calcular o volume adicionado, ó, volume adicionado, tá certo? O volume adicionado aqui vai ser o que? Eu vou ter que utilizar a altura deslocada. A altura deslocada, tá certo? Então, qual é a altura deslocada? 10 centímetros. Esses 10 centímetros eu vou transformar para metro. Eu vou voltar duas casas, vai ficar o que? 0,1 metro. Beleza? Então, vai ficar 0,1 metro. Tranquilo? Então, beleza. O que eu vou ter agora? Eu vou calcular meu volume. Então, meu volume vai ser observe que a unidade está em metro, ó, metro e metro. Tá certo? Então, vai ficar o quê? 10 vezes 12 vezes 0,1. Então, o volume vai ficar o quê? Ó? 10 vezes 0,1 dá 1. Então, ficou o quê? 12 metros cúbicos. Metros cúbicos, tá certo? Só que a unidade, o que ele quer, ó, ele quer a necessária em litros. O que eu vou fazer agora? Preste atenção, vou transformar. Olha como a basezinha é importante. Eu vou transformar de metro cúbico, vamos lembrar aqui, de metro cúbico, lembrar que 1 metro cúbico é igual ao quê? A 1000 litros, né? 1000 litros. Então, beleza. O que eu vou ter aqui? Ó? 1 metro cúbico é a mesma coisa que o quê? Que 1000 litros. Então, de metro cúbico para litro, eu vou multiplicar por 1000. Ou seja, vai ser 12 vezes 1000. Vai ficar o quê? 12.000 litros. E aí eu tenho a resposta letra D de dado. Tranquilo? Então, vamos seguindo aí. Próxima questão. Eu escolhi aqui a terceira questão, né? Eu selecionei aqui a terceira questão. Diz o seguinte: um aquário em forma de paralelepípedo reto tem altura de 50 centímetros e base retangular horizontal com os lados medindo 80 e 60. Contém água até um certo nível. Após a imersão total de uma pedra decorativa desse quadro, o nível de água subiu 0,5 centímetros, sem que a água entornasse, ou seja, transbordasse, né, derramasse
o volume da pedra imersa vale quanto? Então vamos lá. Observe o que eu tenho aqui, ó. Vamos desenhar. Eu tenho um paralelepípedo, né? Tem um paralelepípedo, certo? Tem um paralelepípedo. Então, beleza. Aí eu vou desenhar aqui, ó. Vai ficar tão legalzinho. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Vou desenhar aqui só questão ilustrativa, tá certo? Eu gosto muito de desenhar o desenho, esses desenhos aqui, porque fica fácil para você identificar, entender, tá certo? Vamos lá. Um aquário em forma de paralelepípedo reto tem a altura de 50 centímetros. Então, beleza. Vamos colocar aqui as dimensões. Aqui, 50 centímetros é a minha altura. E base retangular horizontal com os lados medidos 80 centímetros por 60 centímetros, beleza? Contém água até um certo nível. Então, vamos colocar água até um certo nível, que eu não sei. Vamos colocar água aqui, ó, até um certo nível. Aí ele diz o seguinte, ó. Após imersão total de uma pedra, então tá aqui, eu tinha uma pedra, tá certo? E aí eu vou colocar ela aqui dentro, ó. Então, coloquei, ela tá imergida total, né? Aqui dentro. Quando eu adicionar essa pedra aqui, ó, o que vai acontecer? Vai subir o nível de água, né? Então, o nível de água vai subir. Estava a uma certa altura, ó. Então, ela vai subir. Concorda comigo? Então, ela vai subir, ó. Então, subiu uma certa alturazinha aqui. Não foi? Que ele falou, essa altura. Bora ver, ó. Após a imersão total de uma pedra decorativa, nesse aquário, o nível de água subiu quanto? 0,5 centímetros. Tá certo? Sem que a água entornasse, ou seja, nem chegou a, a transbordar. Beleza. O volume da pedra imersa é igual a quanto? Então, vamos lá, turma. Quando ele quer saber o volume aqui dessa pedra, vocês vão ficar atentos ao volume ou à altura deslocada, tá certo? Para calcular o volume da pedra, vocês vão fazer o quê? O volume da pedra vai ser o quê? É a área da base vezes a altura o quê? Deslocada. Nem precisa de fórmula, tá? Basta observar o seguinte, ó. O que nunca vai mudar? O que nunca vai mudar é a área da base. Nunca vai mudar, ó. Então, para vocês encontrar o volume aqui, ó, o volume dessa pedra, o que vocês vão observar? Apenas a altura deslocada. Professor, se tivesse deslocado 1 centímetro, aí o que acontece? O que vocês iam utilizar? Em vez de 0,5, utilizava aqui, ó, 1 centímetro, tá certo? Então, o que eu tenho, ó? Eu vou ter o seguinte, ó, o volume vai ser a área da base, ó, que é o quê? 80 centímetros, vamos transformar para metro, 0,8. Vamos transformar para metro, 0,6. Não, nem precisa, porque tá em centímetros cúbicos. Tá vendo a unidade, ó? Eu já no automático já queria transformar, nem precisa, então deixa quieta. 80 centímetros cúbicos e 60 centímetros cúbicos, tá certo? Nem mexe, ó. Por quê? Porque a unidade está em centímetros cúbicos. Beleza, muito bom. Bom demais aí. Então vai ficar volume, área da base, esse vezes esse, ou seja, 80 vezes 60, vezes a altura deslocada, que é quanto? 0,5. Então o volume vai ficar o quê? Ó? Corta um zerinho com 0,6 vezes 5 dá 30. Então 80 vezes 30 vai ficar o quê? 8 vezes 3 é 24 e acrescenta os dois zeros. 2.400 centímetros cúbicos. Tem resposta? Tem. Letra E. Então, beleza aí, turma? Entenderam? O que vocês vão fazer? Ó? É o mesmo raciocínio. Ó. Se vocês observarem, quando ele pedir sempre o volume de alguma coisa, vocês vão ver, ó, a altura deslocada. Vai multiplicar aqui a área da base, né? Ó, a área da base, e multiplica com a altura deslocada. Tá certo? Sempre assim, sempre. O que nunca vai mudar é a área da base aqui, ó. E aí vocês vão utilizar como referência a altura deslocada. Tá certo? Então, vamos para a oitava aí, ó. Analisei a oitava questão. Diz assim, após utilizar 192 litros de água de uma caixa cúbica que estava completamente cheia,
tá certo? Completamente cheia. Diminuiu 30 centímetros. Então, a capacidade total dessa caixa em litros é igual a quanto? Pronto. Questão muito boa, tá, turma? Se você conseguiu fazer ela, tá de parabéns. Muito boa mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma caixa cúbica. O cubo, ele tem todos os lados iguais, tá, turma? O cubo, ele tem todos os lados iguais. Tá certo? Então, a caixa cúbica é exatamente isso aqui, beleza? Então, até aqui. Aí, ó, após utilizar 192 litros de água de uma caixa cúbica que estava completamente cheia, ó. Então, a caixa cúbica estava completamente cheia aqui, beleza? Então, a água até a tampa, ó. Não é isso? O nível de água diminuiu. Então, pera ainda, ó. Quando eu utilizei, ó, eu retirei aqui, ó, quando eu retirei 192 litros de água, o que foi que aconteceu com a caixa cúbica? Diminuiu um certo nível de água, de quanto? De 30 centímetros, ou seja, diminuiu aqui, ó, 30 centímetros de água, ou seja, a água agora ficou até esse nívelzinho aqui, tá certo? Então, beleza, ó. Então, a capacidade total dessa caixa em litros vale quanto? Turma, observa, olha que legal essa questão. O cubo, ele tem uma particularidade, ele tem o quê? Qual é a particularidade que ele tem? Que todos os lados dele são iguais. Aqui é x, aqui é x e aqui é x. Pode ser A, tá certo? Mas o detalhe o importante detalhe, melhor dizendo, é que todos os lados são iguais. Por quê? Que é um cubo, certo? Isso vocês sabem. Para calcular o volume do cubo, observe o seguinte, ó. Qual foi a altura deslocada? 30 centímetros. Se liga que o volume que eu retirei foi quanto? Olha que legal. Lembra que antigamente a gente fazia o quê? Adicionava e aumentava. Agora eu fiz o quê? Retirei e diminuiu. É o mesmo raciocínio. Então o que vai acontecer? O volume vai ser o quê? A multiplicação das três dimensões. Só que essa altura aqui, vocês vão utilizar a altura deslocada. Não é isso que eu falei? 30 centímetros. Então, vamos utilizar a mesma ideia. O volume é de quanto? 192 litros, não é? 192 litros. Ou seja, bora ver aqui, ó. Aqui está em centímetro, tá observando? Vamos transformar todo mundo para metro. Então, vai ficar 0,3 metro, tá certo? Então, vamos multiplicar essas duas dimensões, que é a área, né? Vezes a altura deslocada, vai me dar o volume. Só que o volume é 192 litros. Vamos transformar litro para metro cúbico. Eu vou voltar 3 casas. Então, vai ficar 192 metros cúbicos, tá certo? 0,192 metros cúbicos. Entendeu? Então, presta atenção, ó. O volume aqui, ó, vai ser o quê? 0,192 é igual a multiplicação das duas dimensões da basinha, né? Vou descobrir a área, vezes a altura deslocada, que é 0,3 metros, não é isso? Então, o que é que eu vou ter? Ó? Eu vou ter que x ao quadrado é igual a 192. Vamos dividir aqui, ó, dividir por 0,3. Vou tirar 0, e vou andar uma casinha aqui, ó. Vai ficar 1,92 dividido por 3, vai ficar o que? 0,64. Então, vou ter x ao quadrado é igual a 0,64. Raiz de 0,64 vai dar o quê? 0,8, tá certo? Ou seja, cada arestazinha aqui vale o quê? 0,8, 0,8, 0,8, tá certo? Então, ele quer saber a capacidade total. Ora, para saber a capacidade total, turma, o que vocês vão fazer? Vou multiplicar as três dimensões agora, tá certo? Questão muito boa, um nível, eu acho que dentre essas que a gente já fez é a mais difícil. Então, o volume da caixa cúbica vai ser o que? 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Se eu multiplicar aqui, ó, esses três aqui, eu vou ter o quê? 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8 dá 512. Eu vou voltar 1, 2, 3. 3 casinhas, 0,512 metros cúbicos. Só que a unidade aqui é em litro. Para transformar de metros cúbicos para litro, eu vou andar 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar o quê? 512, o quê?
litros. 512 litros. Tem resposta? Tem. Letra D de dado. Muito boa mesmo essa questão. E se você não entendeu, volta o vídeo, tá? Para pegar o raciocínio aí dessa questão. Bem legal mesmo, tá? Se você conseguiu, você tá de parabéns aí. Exige um raciocínio bem legal dessa questão. Aqui eu vou finalizar, tá? Essa revisãozinha, digamos assim, a primeira parte da geometria, né? Que a gente iniciou. Na próxima aula, a gente vai utilizar mais questões aí para revisar, porque essa matéria é muito importante mesmo para vocês. Diz assim, uma caixa é totalmente preenchida com 50 cubos idênticos. Quantos cubos iguais a esse podem ser colocados em uma caixa cujas dimensões internas têm o dobro das dimensões da caixa anterior? Tá certo? Professor, e aí, o que eu vou fazer? Turma, para não estender muita aula, o que eu vou fazer? Vou deixar esse daqui como suspense para a próxima aula, tá certo? E aí, ó, na próxima aula, no caso amanhã, quarta-feira, eu já inicio com essa questão e já trago mais questões aí para vocês. Professor, eu não entendi ela. Ó. Basta interpretar aqui, turma. Para vocês seguirem meu raciocínio, eu já fiz a 1, a 3 e a 8 e vou finalizar com a 10, só dando raciocínio para vocês, porque na próxima aula eu já inicio com a 10, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, ó, uma ilustraçãozinha. Ele está dizendo, ó, uma caixa é totalmente preenchida com 50 cubos idênticos. Então, eu tenho 50 cubozinhos idênticos. Uma caixa, tá certo? Aqui tem uma caixa e aqui tem uns cubos, tá? 50 deles aqui, ó, aqui dentro. Quantos cubos iguais a esse pode ser colocados em uma caixa cujas dimensões internas têm o dobro, ó, das dimensões da anterior? Então, ele está dizendo, ó, ele vai colocar uma nova caixa. Ele diz cujas dimensões internas têm o dobro das dimensões anteriores. Então, eu tenho um dobro. Por exemplo, se aqui tem 10 centímetros, aqui vai ter o dobro. Vai ter o quê? 20 centímetros. Sempre o dobro. Ou seja, se aqui é x, ó, vamos lá. Eu tenho uma caixa 1. Uma caixa 1, tá? Uma caixa 1 de x, dimensões A, B e C. Aí eu tenho uma caixa 2. Caixa 2, dimensões o dobro, 2A, 2B e 2C, tá certo? E aqui dentro, ó, aqui dentro cabe o quê? 50 cubos, 50 cubos. Quantos cubos vai caber aqui dentro? Sendo daqui para cá é o dobro. Será que vai ser 100? Será que vai ser 100? E aí? Me digam a resposta aqui embaixo no Google Sala de Aula, tá certo? Então, aguardo o gabarito de vocês. Quero saber se vocês realmente estão interagindo. Diga aí, é a, é a B, a C, a D ou a E? E aí, será que é o dobro? Só pelo fato de dobrar as dimensões, será que vai ser o dobro? Sim ou não? E aí eu vou saber de vocês. É bem de boa essa questão, mas exige um raciocínio, tá certo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.